Olá pessoal, então vamos falar agora sobre frames per second ou frames por segundo, que é um assunto bem interessante para quem estuda animação. Às vezes as pessoas mais jovens que só trabalham com 3D, que nunca viram o funcionamento da animação 2D, nem questionam isso. Porque normalmente trabalham com 24 frames por segundo, às vezes com 30, então não sabem muito por que se entende, se estuda isso. Mas basicamente é assim. Digamos que a gente tenha 3 velocidades que a gente mais trabalha dentro da animação, os frames per second, FPS, que nem está nos softwares de animação. 8 frames, 12 frames e 24 frames. Existe 30, 60, que são as animações mais modernas, que basicamente é um refinamento da tecnologia que permitiu que trabalhasse com 24 frames por segundo, ou seja, que fizesse full, preenchesse todos os frames, tá? De onde vem isso? A ideia do frame por segundo, ela foi uma descoberta feita por várias pessoas, artistas, pesquisadores, que girava em torno da persistência da imagem na retina. Então, basicamente é assim: se eu vejo uma imagem sobrepondo a outra, quando que isso começa a parecer que tem movimento se essas imagens estão levemente parecidas umas com as outras? Os primeiros estudos diziam que era em torno de 16. Se tivessem 16 imagens sobrepostas muito parecidas dentro de 1 segundo, você veria movimento. Tá? Depois as pessoas foram aperfeiçoando isso até chegar no número de 24 e outros mais. Então basicamente é assim: a minha imagem grava, o meu olho grava a imagem que ele vê nessa velocidade de 16 frames por segundo. Então se eu vejo 16 imagens sequenciais dentro de 1 segundo, eu vejo um movimento fluido. Menos que isso, o movimento começa a ficar robótico. Tá? Então é daí que vem essa ideia. Depois, a animação com 8 frames por segundo, ela é utilizada ainda hoje dentro da animação 2D. Então 8 frames, 12 frames são números muito pesados na animação 2D, porque para pensar. Imaginem vocês têm que desenhar, finalizar esse desenho à mão, depois vocês têm que passar uma linha precisa, que é o cleanup, à mão, pintar isso, depois colocar as sombras e compor junto com o background, ou seja, juntar junto com o background. Se vocês tivessem que fazer isso tudo artesanalmente, vocês começariam a pensar em soluções de economizar. Como eu posso fazer com menos frames que pareça mais interessante? Os japoneses usam muito essa descoberta de 8 frames por segundo, que basicamente é assim: se eu fizer 8 desenhos dentro de 1 segundo e eu duplicar 3 vezes cada um desses desenhos, eu vou ter 24 frames por segundo usando apenas 8 desenhos. Então digamos que você desenha 8 desenhos desse coco correndo, tá? Você duplica eles, ou seja, faz imagens iguais dentro de um software, dentro de uma câmera, e aí você dá play. Como você tem 3 imagens iguais, isso vai parecer 24 frames, ou vai parecer movimento dentro de 24. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Tem essa animação aqui japonesa que eu já comentei com vocês, que é o filme do estúdio Ghibli. Em alguns movimentos lentos e movimentos secundários, eles utilizam 8 frames por segundo. Tem um aqui que eu lembro que eu vi, que eu vou mostrar para vocês, que tem essa lógica. Não é muito difícil de encontrar, não. Basicamente, nos movimentos mais fluidos e rápidos, eles sempre utilizam 12 frames. Em algumas vezes, bem raras, 24. Então eu vou passando aqui para vocês verem. Cliquei uma vez para o lado, não mudou a mão. Cliquei 2, mudou. Cliquei uma, não mudou. 2. Então o desenho está duplicado 2 vezes. Aí a gente tem o caso segundo aqui. 12 vezes 2, 24. Que é utilizado 2 frames por segundo na animação 2D. Tá? Deixa eu achar um movimento secundário para vocês verem. Aqui ainda é um movimento rápido, provavelmente é 12. Esse aqui, olha que interessante aqui, caminhada. Clico uma vez para o lado, não mexe, 2 mexe, 1, 2, 1, 2. Então ele está repetindo uma vez.
Se ele repete uma vez, é esse caso aqui de 12 vezes 2, tá? Porque é um movimento rápido, um movimento fluido, que nem a caminhada. Mas vejam bem, ali atrás tem esse cara fazendo esse movimento, né, para os aviões. Isso aí não é uma coisa fluida, não é uma coisa rápida. Então, olha que interessante. Eu clico 3 vezes, só na quarta que ele vai mudar. Ó. Mudou. 1, 2, 3, mudou. 1, 2, 3, mudou. 1, 2, 3, mudou. Então ele repete 3 vezes e muda uma. Porque não é um movimento que precisa de muita fluidez. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai ter 8 frames por segundo. Então essa caminhada, a caminhada vai ter 8 e ele mexendo o braço vai ter... A caminhada vai ter 12 e ele mexendo o braço 8. Vamos dar o play para vocês verem isso. Ó, é imperceptível. Mas é o que está acontecendo. Tá? Então você não percebe que foi duplicado 3 vezes aqui e que aqui foi duplicado 2 vezes. Você tem 2 vezes a mesma imagem. Onde que existe as 24 imagens por segundo? Na animação 3D. Então na animação 3D, pessoal, deixa eu ver um exemplo aqui. Se você clicar, vou botar onde que está aparecendo o personagem. Ó, todo clique que eu dou aparece uma movimentação do personagem. Por quê? Na animação você tem um sistema que é o Full Animation, que preenche, que o software te ajuda a intervalar automaticamente e preenche todos os frames. Então não existe essa situação de frames duplicados. E essa mesma lógica vai acontecer com 30 frames por segundo ou mais. Tá? Aqui mais um exemplo de 12 para vocês verem, que é um exemplo bem interessante, que é uma animação, é um trabalho de assistência de arte do Secret of Kells, não, do Song of the Sea, que é do Cartoon Saloon, que é um filme bem interessante. Então, ó, eu estou clicando, pode ver, ó, o 4, vamos ver encontrar movimento. Passar mais para frente aqui, vamos lá então, aqui. 60, 360 tem movimento, ó. 61 copia, duplica uma vez. 62 movimento, copia, 2, copia, 3, copia. Tá? Quando vocês jogam isso num software que nem o After Effects ou um software de edição de imagem, ele vai fazer isso para vocês automaticamente se vocês comporem o filme de vocês com 24 frames por segundo. Tá? Esse tema ele foi muito apresentado por muitas pessoas através da série de animações, da série de videoaulas do Richard Williams, onde ele fala da animação em ones e animação em twos. A animação em ones é que você desenha todos, que é esse caso aqui, ó. Você está em 1, você desenha todos os frames dos 24 frames por segundo. Em twos, você duplica um. Então você desenha um e o outro não, desenha um e o outro não, que basicamente você faz 12 frames por segundo. Tá? Existem também softwares que você pode rodar a animação dentro de 12 por segundo. Eu mostrei o exemplo aqui em 24, porque é o tipo é o número de frames per second do cinema de animação. Tá? Mas na televisão, em outros meios, vai mudar um pouco isso. Mas aí é só você fazer esse cálculo para conseguir entender o quanto que vai ter que duplicar a imagem. E depois, quando der o play, você vai conseguir avaliar para ver se está fluido ou não, se está muito duro ou não. Tá bom? Então basicamente é isso sobre frames per second, também conhecidos de frame rate. Tá? Em português eu não sei como é que é frame rate. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.